E nós vamos começar agora a nossa Escola Bíblica Quadrangular. Conforme a sabedoria de Deus, o livro de Salmos reflete mais completamente cada fase da emoção e das circunstâncias humanas do que poderia ser refletido de qualquer outra forma que nós pudéssemos tentar resolver. Ele também nos fala da importância de crer em Deus e da confiança que devemos ter nele. E faz com que nós entendamos a necessidade de nos entregarmos ao Senhor, confiando e esperando pacientemente nele e nas suas decisões, nas decisões que ele toma a respeito das nossas questões. Os outros assuntos que Salmos nos trazem são a profecia, todas as profecias que ele tem sobre a vinda do Messias como Salvador do povo, e a morte e ressurreição de Cristo e o seu sofrimento na cruz. Em Salmos nós podemos acompanhar diversos hinos e louvores em adoração a Deus. São muitas orações, são 150 orações, e são lindas, cada uma para uma ocasião. O livro de Salmos tem 150 capítulos e tem muitos temas. Entre eles estão Deus, adoração a Ele, a sua criação, o bem e o mal, guerra, a vinda do Messias. Agora nós vamos falar sobre a autoria dos diversos capítulos de Salmos. São vários autores que nós temos, e sendo o maior deles Davi. Eu falo maior porque foi quem escreveu mais salmos. Ao todo, são 73 só do rei Davi. Também é atribuído a Davi o Salmo 2, que é um dos salmos que nós chamamos de anônimos, porque ele não tem autor. Mas lá em Atos 4, nos versículos 25 e 26, Pedro e João citam o Salmo 2 como se fosse de Davi. Ele diz assim: que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionaram e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quanto aos outros autores, Moisés escreveu apenas um salmo, é o Salmo 90. Salomão escreveu dois, o 72 e o 127. Asaf, 12. Os filhos de Corá, 11 salmos, e Etã, somente um, o Salmo 89. Então, aqui nós temos sobre os salmos. Quando você abre sua Bíblia, você vê lá em Salmos, alguns têm um cabeçalho, que são informações a respeito do assunto, do autor, do que ele trata em si. Então, a gente vai ver a autoria, ambiente histórico, melodia, função, tudo que ele pode te informar, o que é mais importante está nesse cabeçalho. A gente tem aqui do lado direito da tela o Salmo 34, que fala assim, Salmo de Davi. Quando ele mudou seu comportamento diante de Abimeleque, que o dispensou e ele partiu. E no Salmo 86 só está escrito assim no cabeçalho, oração de Davi. Os salmos órfãos ou anônimos, eles não têm cabeçalho. Então fica mais difícil de sabermos por que ele foi escrito, qual é o assunto que ele traz. Nós dependemos do contexto do salmo, precisamos lê-lo para saber quais assuntos estão sendo tratados através dele. Nós temos aqui como exemplo os salmos 113 ao 118, eles são chamados órfãos ou anônimos.
Eles não têm autor indicado. O ambiente histórico do Salmo 114 é o Êxodo. Ele fala assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Salmos 114, versículos 1 e 2. Os Salmos 39, 62 e 77 são dirigidos a Jedutum, para serem cantados à sua maneira ou no seu coro. Esses nomes você vai encontrar também nos livros de crônicas, que eles estão lá sempre comandando o louvor, a adoração ao Senhor. Os Salmos 50 e 73 até o 83 são atribuídos a Asaf, como mestre de seu coro, para serem cantados no culto a Deus. Os filhos de Corá, que formaram uma parte principal dos cantores coratitas, foram encarregados com arranjo e canto dos salmos. 42, do 44 ao 49, 84, 85, 87 e 88. E nós temos uma história para demonstrar isso. Lá está em 2 Crônicas 20, e nós temos o rei Josafá à frente de uma batalha junto com os seus levitas. Então vamos ver a história. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 18 e 19. Aqui nessa figura mostra o rei no meio dos levitas. E estes homens, diz a palavra, que eles estavam na frente do exército armado, do exército do rei Josafá. E depois fala que o Senhor, enquanto eles louvavam e adoravam, o Senhor armou emboscadas para os amonitas e para os moabitas. E lá no versículo 24, no versículo 23 fala que um lutou contra o outro, um matou o outro. Sabe aquela história, um matou o outro matou um, e todo mundo morreu? Então, no versículo 24 fala assim: e quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos caídos por terra, e nenhum escapou. E fala a palavra que Judá teve que ficar 3 dias recolhendo os despojos, porque era muita coisa. E no 4º dia eles voltaram adorando o Senhor para a terra deles. Então o Senhor nos dá vitória nas nossas batalhas. Ele nos fala conosco quando nós louvamos, quando nós o adoramos em espírito e em verdade. É assim que Ele quer que nós o adoremos. E os salmos nos ajudam nisso. Toda a coleção de salmos se estende por um período de cerca de 1000 anos. Foi o tempo que eles foram escritos, né? A data é anterior ao tempo de Esdras e Neemias. O Novo Testamento faz 116 citações diretas do Saltério. Em Lucas 24, 44, está escrito assim: importava que se cumprisse tudo o que de mim, fala Jesus, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus aqui está comunicando aos apóstolos, ensinando a ele que tudo estava se cumprindo. Importava que isso acontecesse de acordo com tudo que já tinha sido escrito no passado, por Moisés, pelos profetas e nos salmos. O ritual mosaico, o ritual que Moisés estabeleceu, não preveu o serviço de cântico na adoração a Deus. Mas Davi
ensinou a igreja a cantar os louvores do Senhor. Ele introduziu no ritual a música e canto no tabernáculo. Salmos 113 até o 118 constituem o Halel, do hebraico, que significa louvor. Ele é recitado nas três grandes festas de peregrinação do antigo Israel: a Páscoa, ou festas dos pães ázimos, o Pentecostes, ou festa das semanas, e Tabernáculos, ou festa das tendas. Em todas essas festas, os salmos, esse Halel, é cantado, é recitado. Vamos ver de que forma isso acontece. A tradição judaica sugere que os salmos 113 até o 118 eram cantados na Páscoa. Os salmos 113 e 114 eram cantados antes da refeição. Antes de se alimentarem, então eles cantavam esses dois salmos. Os 115 até os 118 eram cantados depois da refeição. Você vê aqui que a gente tem 4 salmos: 115, 116, 17 e 18. Esses 4 salmos eram recitados depois da comida, depois da alimentação. E aí diz que o Salmo 136, ele é o grande Halel. Ele é considerado o melhor de todos. Então, sempre no ponto culminante da festa, ele era cantado. No mais alto ponto, né, de cada festa dessas aí, o Halel, o Salmo 136, era cantado. Essa prática pode ser refletida na ação de Jesus e de seus discípulos. Lá em Mateus 26:30, você vai ler, está escrito assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lembra que Jesus pediu que eles arrumassem o tabernáculo, o lugar, lá o cenáculo onde eles iam comer a ceia? Foi a última ceia que o Senhor teve com eles, que lavou os pés dos discípulos. Então, depois que ele fez todo aquele ritual, tomou a ceia, ele cortou o pão, ofereceu o cálice, e então depois, provavelmente, eles tinham cantado ou no meio, antes da ceia não, mas depois da ceia eles cantaram, que fala que eles cantaram tendo cantado um hino. Então, supõe-se que seja esse hino, o Salmo 136, como é costume dos judeus até hoje. Deus abençoe você. Logo teremos a segunda aula de Salmos, que nós vamos tratar da divisão do livro de Salmos em 5 livros, para ficar mais claro para você entender melhor essas separações. Deus te abençoe. Até lá.